Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV digital e na internet. Vamos aos destaques desta edição. Metade dos consumidores devem usar salário extra para dar presente no Natal. Pesquisa aponta crescimento no número de franquias em shoppings. Corpo de Bombeiros e equipe do SAMU participam de um simulado de incêndio. O destaque de José Carlos Cataldi. Nós falamos do quartel do Campo Alegre. Aqui funcionam duas companhias de engenharia de combate leve que estão sob a jurisdição da Guarnição Federal de Pindamonhangaba, que tem o comando do Coronel Brion, que é comandante também do 2º Batalhão de Engenharia de Combate. Aqui estão os equipamentos que o Brasil utilizou lá no Haiti. Eu convidei o coronel para estar aqui com a gente, para não só falar sobre esses equipamentos, mas também o que foi a missão do Brasil no Haiti. Podemos entrar, coronel? Sim, claro, por favor. Vamos lá. Seja muito bem-vindo. Este é o Repórter Setorial, na TV digital e na web. Até dia 20 de dezembro, todos os trabalhadores brasileiros com carteira assinada devem receber a segunda parcela do 13º salário. E é nesse período também que acontecem as promoções de fim de ano. Mas é bom o consumidor ficar atento para não sair no prejuízo. As propostas nas vitrines são tentadoras. Descontos de até 70%. E com essas promoções, o comércio está começando a ficar assim, bem movimentado. A gente vem para fazer as compras para o Natal. Nos outros períodos, o valor costuma aumentar, né? Então a gente costuma comprar nesse período, né? É exatamente nesse período, entre final de novembro e dezembro, que muitos trabalhadores recebem o 13º salário. E o destino dele, muitas vezes, é exatamente essas promoções. Uma pesquisa feita pela Associação Comercial e Industrial em São José dos Campos mostrou que mais da metade dos consumidores da cidade pretendem gastar até R$ 150 com os presentes neste Natal. E quando passa essa data, o comércio volta a fazer descontos para queimar o estoque. Mas, em meio a tantas promoções, é preciso ficar atento para não gastar mais do que pode. O segredo é o consumo consciente. A primeira dica acaba sendo a mais difícil, resista à compra pelo impulso. Todas as promoções, no fundo, elas estimulam essa compra pelo impulso. Então, a primeira orientação é para que, de fato, o consumidor reflita, veja se, de fato, ele precisa daquele produto e pesquise bastante antes de tomar qualquer decisão. Tanto na internet quanto nas lojas físicas, o consumidor precisa tomar alguns cuidados também, como procurar informações sobre a loja e o fornecedor, não conceder dados bancários a sites sem certificados de segurança e guardar todos os registros do produto adquirido, para que a compra seja segura. Atenção e cuidado são coisas que a gente não pode abrir mão nunca e monitoramento constante. A gente continua de olho para saber se de fato o consumidor não está sendo enganado apenas com o nome de promoção. Novembro é o mês da conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Você vai acompanhar agora o relato de 2 homens que passaram pela experiência de serem diagnosticados com a doença e como eles superaram tal situação. Eu sou Edson Rosa, tenho 63 anos e já tive câncer de próstata. O meu nome é Luiz Flores, tenho 62 anos e tenho câncer de próstata desde 2011. Tanto o Edson quanto o Luiz fazem parte da estimativa feita pelo Instituto Nacional de Câncer. A pesquisa aponta que são cerca de 68 mil novos casos de câncer de próstata por ano. Eu descobri a doença através do exame de PSA, que deu um valor de 10,04. E feito logo após uma biópsia, foi dado o indicativo de câncer. O seu Luiz descobriu a doença depois da família insistir muito para fazer os exames. Já o Edson sempre teve o costume de fazer esse tipo de exame. Por isso, o câncer foi descoberto logo, o que facilitou ainda mais o tratamento e a sua recuperação. O câncer foi descoberto através de exames, eu fazia já periodicamente, desde 40 anos, fazendo exames de sangue, o PSA. A partir do momento que o PSA começou a ficar mais elevado, o médico achou por bem, a partir dos 45 anos, mais ou menos, comecei a fazer exame de toque,
a próstata. Em 2009, no finalzinho de 2009, depois de fazer os exames, o médico achou que estava a próstata um pouquinho mais volumada, com textura um pouco diferente. Foi feita então a biópsia, que é o terceiro passo. Então, primeiro o PSA, o exame de sangue, o segundo passo o exame de toque, o terceiro passo para a gente ter um diagnóstico é através da biópsia. De 18 amostras dessa biópsia, 12 indicaram que o tecido estava com células cancerosas. Então a indicação foi a remoção total da próstata. Em princípio, ninguém quer ter um câncer desse, né? Então foi com um pouquinho de receio. E a família? A família também. A família ficou mais temerosa ainda com o que poderia acontecer. Esse foi meu segundo câncer. Eu tive em 2000, ano 2000, um melanoma na perna. Então, realmente é bem assustador quando você pensar de um melanoma, e foi bem agressivo o tipo de melanoma que eu tive. Mas também, graças a Deus, depois da remoção daquela pinta, fez todos os exames por 5 anos, etc. Não teve absolutamente nada. Então, isso em 2000. 2010 agora apareceu o câncer de próstata. Evidentemente que toda vez que a gente fala a palavra câncer, as pessoas se assustam e ficam... E realmente é grave, é uma doença grave. Mas a gente tem que olhar com um aspecto de que, se Deus está ao nosso lado, a gente pode vencer essas dificuldades, superar essas dificuldades. Eu jamais entrei em desespero, em nenhum momento. Sempre tive a confiança em Deus. Isso é muito positivo, isso é muito bom. Até os médicos recomendam, não fique em depressão, não fique depressivo, pense positivamente. E esse pensar positivamente, no meu caso, é ter plena confiança em Deus, fazer o que é necessário, os exames necessários, fazer o procedimento que for necessário e ter plena confiança em Deus. Acho que são 2 fatores muito importantes na nossa vida. Minha gente, o termo Novembro Azul se tornou muito popular no Brasil. Mas você já ouviu falar em Novembro Roxo? Uma campanha nacional chama a atenção para os cuidados relacionados ao nascimento de bebês prematuros. A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou medidas que podem prevenir os riscos. Estudos publicados em um periódico médico britânico mostraram que as grávidas que dormem de costas no último trimestre da gestação aumentam as chances de gerarem bebês mortos. Uma das hipóteses apontadas é que o peso do bebê e do útero comprime os vasos sanguíneos, o que compromete a circulação do sangue para o bebê e o fluxo de oxigenação. Segundo os responsáveis pelo estudo, a recomendação é de que as grávidas durmam de lado na reta final da gestação. Além disso, a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou um alerta sobre medidas essenciais para um nascimento saudável, como, por exemplo, a assistência perinatal, a frequência desse acompanhamento e o preparo das unidades perinatais. As condições de risco que devem ser evitadas podem influenciar no desenvolvimento ao longo da vida da criança. A prematuridade atinge milhões de crianças todos os anos no mundo todo e pode ser evitada com a ajuda de um pré-natal adequado. De 3 milhões de nascimentos, cerca de 345 mil crianças nascem prematuras no Brasil e apenas 45% das mulheres atendidas pelo SUS têm acesso à ultrassonografia obstétrica nos primeiros 3 meses da gravidez. Erros de dosagem ou de medicamento, uso incorreto de equipamentos e infecção hospitalar mataram em 2016 uma pessoa a cada 1 minuto e meio. Falhas em hospitais são a segunda causa de morte aqui no Brasil. Em 2016, 302.610 pessoas morreram nos hospitais públicos e privados brasileiros. Isso representa, em média, 829 mortes por dia, 1 a cada minuto e meio. A conclusão faz parte do Anuário da Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil, do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. O número diário supera as 129 pessoas que morrem em decorrência de acidentes de trânsito no país.
164 mortes provocadas pela violência e cerca de 500 registros de mortos por câncer. E fica atrás das 950 vítimas de doenças do coração. Os responsáveis pelo anuário explicam que, apesar dos esforços, há pouca transparência sobre essas informações. E sem ter a clareza sobre o tamanho do problema, fica difícil de enfrentá-lo. Segue o repórter setorial. Acompanhe agora o comentário especial desta edição. Amigos, a sabedoria popular diz que pai é quem cria. E dentro dessa lógica, a nova certidão de nascimento que os cartórios têm de expedir a partir de 1º de janeiro, mas já podem desde agora fazê-lo, vai permitir que o padrasto tenha o nome inserido na certidão de nascimento com a declaração da parte interessada e a adesão do filho desde que já tenha mais de 12 anos. É um instituto importante, bom, faz justiça em muitas situações, mas não para por aí essa nova determinação cartorial. Agora, você vai poder também ver inserido o CPF do seu filho no documento, e isso vai evitar uma série de implicações e vai permitir até que você se adeque a esse novo momento que a Receita Federal está estabelecendo, para que os dependentes tenham o CPF indicado a partir dos 8 anos. Qualquer dia vai ser desde realmente a mais tenra idade, e aí já está superado o problema com o lançamento da nova certidão. Portanto, é um momento interessante, né? Vigora a partir de janeiro, mas desde já os notários, os cartórios que estejam habilitados a fazer esse processo já podem adotar esses novos critérios que são importantíssimos e farão justiça, principalmente com os bons padrastos que ficavam isolados, né? E agora vão ter o reconhecimento documental dessa situação. O presidente Michel Temer participou de um encontro no Palácio do Planalto. O evento aconteceu em ocasião do lançamento da plataforma digital do programa Emprega Brasil. Temer aproveitou a oportunidade para fazer algumas ressalvas sobre a unidade do governo, que foi abalada depois da votação da segunda denúncia, e falou também sobre possíveis mudanças na proposta da reforma previdenciária. As dificuldades para o presidente Michel Temer aprovar a reforma previdenciária parecem não ter fim. Só na Câmara, ele precisa, em 2 turnos, de 308 votos a favor das mudanças. No Senado, também em 2 turnos, a proposta precisa de 49 votos favoráveis. O problema é que, até agora, Temer não conseguiu o apoio necessário para aprovar a reforma. Hoje, o presidente participou de um evento no Palácio do Planalto de lançamento da plataforma digital do programa Emprega Brasil. Como nas últimas semanas, o presidente foi advertido por aliados sobre a necessidade de abrir mão de alguns pontos do texto para conseguir a aprovação, no evento, ele aproveitou para dizer que a reforma não vai ser ampla. Junto com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, Michel Temer tem articulado uma versão mais enxuta da proposta que altera as regras previdenciárias. O que nós temos feito é dizer, olha, nós estamos fazendo uma reforma que vai causar vantagens para a Previdência Social, mas ela não é muito ampla. Não é? Nós temos o limite de idade, que nós vamos levar adiante, e vamos equiparar os sistemas público e privado. No discurso de hoje, Temer disse também que vai equiparar os sistemas previdenciários público e privado, e que, para esclarecer as alterações propostas, o governo tem publicado informações na mídia, mas que não devem ser entendidas como publicidade. A reforma da Previdência, que eu tomo a liberdade de dizer, que é uma coisa fundamental sem causar prejuízo a ninguém. Nós estamos trabalhando agora junto ao Congresso Nacional, junto à sociedade, fazendo não publicidade, mas fazendo um esclarecimento. Portanto, quando os senhores e as senhoras verificarem na televisão, nos jornais, uma suposta publicidade da Previdência, não se trata disso. Trata-se de esclarecimento, porque as manifestações equivocadas em relação à Previdência Social têm sido muito amplas, não é?
Existe a expectativa de que a nova versão do texto da reforma seja entregue ainda nesta semana. Apresentando a nova proposta, a Câmara vai correr para aprovar as medidas até meados de dezembro. Depois da votação da segunda denúncia contra o presidente Temer, o governo ficou fragilizado. Os partidos do Centrão, principais responsáveis pelo arquivamento da denúncia, passaram a exigir cargos na esplanada dos ministérios. A exigência desses partidos fez com que Michel Temer tivesse que fazer uma reforma ministerial e a briga pelos cargos causou ainda mais divisão no governo. Apesar do clima tenso, no evento de hoje, Temer argumentou que no Planalto o trabalho é muito harmônico. Nós temos feito um trabalho muito harmônico, muito conjugado, não há divergências no nosso ministério. O governo tem uma unidade extraordinária e isso tem permitido estes dados extremamente positivos. Equipes de atendimento de emergência realizam um simulado de incêndio aqui na região. O repórter setorial acompanhou tudo de perto e os detalhes você confere a seguir.